Graça e paz, meus queridos irmãos. Vamos neste momento a meditação na palavra de Deus, no que está escrito no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 1, onde está escrito assim: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Amém. Nós sabemos que quando Deus mandou Elias ungir Eliseu, ele disse: vai e unge Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, profeta, no teu lugar. Ele foi lá, ungiu. Eliseu obedeceu o chamado, reconheceu que tinha o chamado, que estava separado, foi lá, fez um churrasco dos bois, matou os bois, distribuiu para os pais, beijou o pai e a mãe e veio para servir a Elias. O que significa? Ali morreu o agricultor, nasceu o profeta. Dois momentos importantíssimos da vida de Eliseu. Ele reconheceu a cobertura, o chamado, a unção. Eu vou ser profeta. Então, agora eu quito aqui. Ele estava arando com 12 juntas de bois, ele estava na 12ª. Então ele foi lá, matou os bois, distribuiu para o povo, beijou os pais e veio seguir Elias e servir. Significa o agricultor, o fazendeiro, o homem do dinheiro ficou lá, morreu. Agora nasce o profeta. Ele vai aprender com o profeta Elias. Porque Deus disse para Elias: unge Eliseu, filho de Safate de Abel Meolá, profeta, no teu lugar. Pronto. Aí, agora, Elias vai ter que ensinar esse rapaz. Esse rapaz era agricultor, nunca passou por escola de profetas. Ele leva Elias para Gilgal. Isso é muito importante. Por que Elias foi levar o seu discípulo para Gilgal? Não sabemos quanto tempo ficaram lá. O que é Gilgal? Gilgal é aquele primeiro momento na Terra Prometida. Quando o pessoal atravessa, eles estão lá nas Campinas de Moabe. Tem o Monte Nebo, lá em Pisga. E Moisés, Deus manda que suba ali Moisés morre. Os judeus ficam 30 dias chorando. Quando Deus vem e diz para Josué: dispõe-te, atravessa o Jordão com esse povo. Como fui com Moisés, serei contigo. Tudo mais. Eles se preparam, atravessam o Jordão. E quando eles atravessam o Jordão, o primeiro lugar onde eles põem o pé em terra seca é a terra prometida. E aquele lugar ali é Gilgal. É Gilgal. É o primeiro lugar da terra prometida onde eles põem os pés. Onde eles descansam da caminhada do deserto. Já não era mais deserto. Era a terra que Deus prometeu a Abraão. Ali era a entrada da promessa deles. Eles, enfim, sentam os pés. Eles possuem, eles pisam. A nação entra. Gilgal. Por isso, Gilgal é a porta de entrada da terra prometida. É o começo de uma vida na promessa. É berçário. É lugar de princípio. O que foi que aconteceu ali em Gilgal? Primeiro, Deus disse para Josué, quando o povo todo tiver atravessado, os sacerdotes estão no meio do leito do rio segurando a arca. Então, antes que os sacerdotes se movam para Gilgal, toma 12 homens, um de cada tribo,
e manda que eles vão ao meio do Jordão e tirem dali cada um uma pedra. E com essas 12 pedras, eles vão construir e levantar aqui em Gilgal um memorial, para que no futuro, quando os filhos perguntarem que são essas 12 pedras, eles lhes digam: isso daqui é para provar que Deus transportou Israel pelo leito do Jordão, mas a pé enxuto. Eles atravessaram a pé. É para provar que eu abri o Jordão para eles atravessarem. Como abri o Mar Vermelho, eu aqui abri o Jordão. Pronto. Então, a primeira ordem para Gilgal é o memorial das 12 pedras. Quando eles tiram as 12 pedras, então os sacerdotes andam, e quando os sacerdotes estão em terra, o Jordão se debruça. A Bíblia diz que o Jordão volta a correr como antigamente, se nunca tivesse sido aberto. Eles agora olham daqui para o outro lado, entre eles e o deserto de onde eles vieram, havia o rio. Não tinham barcos para atravessar. Então você vai ver agora aqui. O memorial das 12 pedras é para lembrar. É um memorial. Mas vai acontecer outra coisa. Qual é a outra coisa? Acabou o deserto. Cessou o maná. O maná era a comida que Deus mandava todos os dias, menos no sábado. Porque sexta-feira tinha que pegar o maná de sexta e o de sábado, porque sábado ninguém podia trabalhar. Então, a provisão do maná cessou. Porque agora eles não estão mais no deserto. Eles não estão mais atravessando. Eles chegaram. Eles agora vão ter que comer o alimento da terra prometida, o alimento da promessa. É com esse alimento que eles vão sobreviver. Se a comida da terra prometida é agradável ou não, eu não sei. Mas eles tiveram que se adaptar. Porque essa era a comida que tinha para eles. Segunda coisa, eles ali tiveram que celebrar a Páscoa. Porque durante toda a viagem, e mesmo no Egito, eles saíram do Egito e durante toda a travessia pelo deserto, eles não celebraram a Páscoa. Agora eles vão celebrar. Eles vão trazer o seu cordeiro diante de Deus. Outra coisa, ali, que foi mais que aconteceu? A circuncisão. Ordem de Deus para Abraão. Eles já tinham negligenciado no Egito. E durante a estada no deserto, eles negligenciaram também. Mas agora, eles precisam da aliança. Deus diz para Josué: Josué, faze facas de pederneira e passa a circuncidar todos os filhos de Israel. Porque eles precisavam estar em aliança com Deus para que eles tivessem direito a tudo que é de Deus e Deus direito a tudo que era deles. E Deus eles foram circuncidados. Outra coisa que vai acontecer. Josué precisava de uma estratégia para a tomada de Jericó. E quando ele está em pé nas campinas de Jericó, ele vê a presença do divino capitão. Ele diz que era um homem com uma espada desembainhada. E quando o guerreiro Josué, porque ele era o general de Israel, viu? Ele se levantou e disse, porque esse homem estava com a espada desembainhada, ele diz,
Quem és tu? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele disse, não, sou príncipe do exército celestial e acabo de chegar. Agora tira a sandália dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. E Josué, que diz o Senhor, quais são as suas ordens? Estou pronto para obedecer. Esse capitão dos exércitos de Deus, dos exércitos de Jeová de Sebaot, ele veio para trazer exatamente a estratégia de guerra para a tomada de Jericó. Então você vê quantas coisas acontecem aqui em Gilgal. Por que é importante, então, que Elias tivesse levado o seu discípulo de profeta para Gilgal? Porque Gilgal é começo, é princípio. Para nós da igreja, Gilgal representa o novo nascimento. Quando você nasce e que você entra no reino de Deus. Aí sim, você está separado pela água do batismo, do arrependimento. Você não pode mais se alimentar com a comida do mundo, como Israel não tinha mais a comida do deserto. Você vai ter que se satisfazer e se alimentar com a comida do reino de Deus, como os israelitas tiveram que se adaptar à comida da terra da promessa. Eles levantaram uma coluna com 12 pedras tiradas do leito do Jordão. Nós levantamos uma coluna de 12 rochas, que são os 12 discípulos de Jesus, porque a igreja aqui na terra é uma igreja apostólica, porque ela vem do testemunho de 12 apóstolos que viveram com Jesus. Foram eles que nos disseram o que aconteceu. Foram eles que escreveram para nós como aconteceu, o que eles ouviram, o que eles aprenderam. Esta é a igreja. A igreja está fundamentada no testemunho visível e audível desses 12 homens, desses 12 apóstolos. Esse é o memorial. Eles fizeram o memorial de 12 pedras e nós somos uma igreja movida no memorial do ensino de 12 apóstolos. Também eles foram circuncidados para estar em aliança com Deus. Nós estamos circuncidados no coração. Nós estamos marcados, nós estamos selados. A Bíblia diz, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós somos selados, nós somos carimbados, nós somos marcados. Eles foram circuncidados na carne, porque Deus tinha dito para Abraão, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. A nossa está no coração. Somos marcados, circuncidados, assim como eles ficavam com uma cicatriz no corpo, nós somos cicatrizados indelevelmente pelo Espírito Santo no nosso coração. Também tem outra coisa. Eles celebraram a Páscoa e nós? Sim, nós chegamos diante de Deus com o nosso Cordeiro perfeito. No Antigo Testamento, quando o homem pecava, ele tinha consciência do pecado, ele dizia, eu mereço a morte. Ele comprava um cordeiro e levava lá no átrio, e o sacerdote examinava o cordeiro para ver se o cordeiro preenchia os requisitos exigidos por Deus. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Então, uma vez que não tinha defeito, ele amarrava as 4 patas do cordeiro nos 4 chifres que estavam cada um numa quina do altar, e depois ele sacrificava. Quando ele queimava as partes que tinham que ser queimadas, pronto, o pecado estava perdoado. Só que ele saía dali e ele precisava de outro cordeiro, porque ele já estava pecando de novo. Conosco,
Você vai observar que o sacerdote, ele recebia o cordeiro, ele examinava o cordeiro, ele não examinava o homem. Não, ele examinava o cordeiro. Isso é muito importante. Deus proveu um cordeiro só para toda a humanidade. Lá, por boca do profeta Malaquias, ele diz, olha, o meu afeto não está em vós, nem continuarei a aceitar oferenda alguma de vossas mãos, porque desde o Oriente até o Ocidente é oferecido uma oblação, um sacrifício puro ao meu nome. Todos aqueles rios de sangue de cordeiro que eram oferecidos no Antigo Testamento só apontavam para um sangue que viria depois, de um cordeiro único. Deus proveu para nós um cordeiro. De modo que hoje, quando eu sei que pequei, eu tenho consciência do pecado, eu me arrependo, eu chego diante do Pai, levando o meu cordeiro, Jesus. O Pai não vai olhar para o meu pecado, ele vai olhar para o cordeiro. Ele não vai me examinar, ele vai examinar o cordeiro. E o cordeiro que eu levei é o cordeiro de Deus, é o cordeiro puro, sem mácula. Então eu saio de lá perdoado. Por quê? Porque eu levei um cordeiro puro para morrer no meu lugar. Isso aconteceu lá. Na terra, a primeira Páscoa. Essa Páscoa continua para nós. Então, isso tudo, meus irmãos, acontece lá em Gilgal. Isso tudo acontece lá em Gilgal. Agora, quando você vê isso tudo acontecendo, você lembra também que o divino capitão vem representando todo o exército de Jeová de Sebaot. O que significa que quando você entra no reino de Deus pelo novo nascimento, você se rende a Jesus Cristo. Ele lhe faz filho de Deus. O Pai lhe dá o Espírito Santo. Você passa a pertencer a uma igreja apostólica. Você levanta o memorial das 12 pedras dos 12 apóstolos. Você não vai mais se alimentar do alimento do mundo, porque você está no reino de Deus. Como eles, os israelitas, não puderam mais comer a comida do deserto, mas a comida da terra prometida. Assim como eles foram circuncidados no corpo, nós somos marcados no Espírito pelo Espírito Santo. Assim como eles ofereceram o seu cordeiro, nós oferecemos o nosso, é Jesus. Assim como eles receberam a presença do divino capitão, nós passamos também a ter direito a todo o exército do Senhor dos Exércitos, prontos para qualquer batalha. Então, você veja que Elias leva Eliseu para Gilgal, porque Gilgal é o momento do começo. Gilgal é a porta de entrada. Gilgal é berçário. É o começo, é o princípio de uma vida na promessa. Também nós passamos por esse berçário. É preciso que não fiquemos lá. Quando Elias percebeu que o discípulo dele já podia se mover, versículo 2 do capítulo 2, ele diz: disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me mandou a Betel. Ele diz: não, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, não te deixarei. Eu quero mais. Eu não vou ficar no berçário para sempre. Eu quero andar. Eu quero crescimento. Eu quero mais do conhecimento desse reino. Eu quero entrar mais profundo nessa promessa. Quero ser adulto na terra da promessa. Por isso, meus irmãos, nós precisamos abrir os olhos para que não estejamos estagnados naquele princípio. Estou salvo, pronto? Não, estou salvo. Andemos. Apenas comecemos. A nossa rendição a Jesus Cristo é apenas o princípio, é a porta de entrada, é o berçário da promessa. Amém?
Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.